Segundo a Bíblia, Jesus foi o maior homem que pisou na face da terra. Enquanto esteve aqui, fez diversos milagres, e pregou a verdade para todos os homens. O Jesus histórico é muito acreditado e conhecido, mas o que muitos duvidam, é a sua ressurreição. Hoje, nós vamos juntos, nos aventurar nas teorias mais malucas sobre o Senhor Jesus Cristo, mostrando diversas ideias conspiracionistas, que podem até nos fazer rir para não chorar. Mas antes, inscreva-se gratuitamente em meu canal, e seja abençoado por esse maravilhoso conteúdo. Eu sou o Documentarista Mascarado, e sejam bem-vindos para esse vídeo. Jesus, o maior líder que já existiu, teve uma vida normal, assim como todos nós, e sofreu mais do que qualquer pessoa no mundo. Sentiu nossas dores, e foi conhecedor das aflições humanas. Sua principal missão era trazer a salvação para todos os homens, mas além de mostrar, Jesus precisou morrer, para que tenhamos a chance de voltar aos braços de Deus, e ressuscitar ao terceiro dia, para que tivéssemos certeza que Ele é o Salvador. Muitas pessoas que baseiam-se na lógica, acabam não acreditando nessa linda história, e para provar sua fé mostram teorias muito estranhas, como a primeira da lista, que afirma que Jesus não morreu, mas sim, desmaiou na cruz. A teoria diz que Jesus teria apenas desmaiado no madeiro, e teria sido sepultado inconsciente. Segundo alguns, o mestre teria sobrevivido a toda a tortura, e ao terceiro dia, apenas voltou de seu sono. Incrivelmente, saiu do túmulo, se apresentou a muitas pessoas, e depois morreu. E logo depois, seus discípulos enganaram a muitos, falando que ele havia ressurgido dos mortos. Bom, se você é uma pessoa normal, deve ter achado muito estranho. Pense comigo, como alguém pode ter resistido às chicotadas que rasgavam sua carne, e podem até terem deixado órgãos expostos. Como alguém pode sobreviver a uma coroa de espinhos, golpes, pregos nas mãos e nos pés, uma debilitação extrema, e até uma lança em seu peito? Essa teoria não possui nenhuma lógica, e outra prova que ela é mentirosa, é que a própria afirma, que após Jesus ter saído do estado de desmaio, teria saído de fininho sem os guardas percebessem. E eu te pergunto, como alguém com 3 dias sem comer, e muito fraco por causa da tortura que viveu, pode ter removido sozinho uma rocha gigante de centenas de quilos? E mais, como pode ter saído sem ninguém perceber, sendo que guardas guardavam o local? Não, queridos, essa ideia é absolutamente falsa. As Sagradas Escrituras nos mostram que Jesus sofreu, morreu e ressuscitou, saindo do túmulo, logo após um anjo tirar a pedra do sepulcro. Francamente, é melhor rir do que chorar. Outra teoria conspiracionista bastante estranha, é a segunda da nossa lista. Jesus tinha um irmão gêmeo. Sinceramente, eu não sei de onde tiram essas ideias, mas são absurdas. Segundo a teoria, Cristo foi torturado e morto, e logo depois foi sepultado. Mas no terceiro dia, ao invés de ele ressuscitar, o irmão gêmeo do mestre, igualzinho a ele, teria se apresentado aos discípulos, que acreditaram que era o Senhor, e saíram espalhando a história. Bom, se você é um crente que ama a palavra de Deus, sabe que Jesus tinha sim irmãos, mas nenhum era gêmeo. A Bíblia afirma que Cristo foi gerado no ventre de Maria, através da ação do Espírito Santo, no seu nascimento e em sua vida como criança. Não é citado nenhum irmão de mesma idade que ele, ou seja, é mais uma teoria absurda para nós, e que não possui nenhuma base cristã. Claro que eu não quero atacar diretamente essas pessoas, até porque a gente é cristão, e cristão respeita a todo mundo, mas essa forma de pensar não possui nenhuma prova convincente para mim. Até porque a Bíblia diz que quando os discípulos viram o mestre, ele estava com feridas nas mãos, nos pés e no peito. Por isso, essa ideia é totalmente refutada pela palavra de Deus. Outra teoria tentando anular a ressurreição de Jesus, é a terceira da nossa lista, que nos diz o seguinte: as mulheres erraram o lugar do túmulo de Jesus. Segundo as pessoas que a defendem, Cristo foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, e no domingo da ressurreição, quando as mulheres foram até o sepulcro, estavam muito tristes, e por isso, teriam errado o túmulo, e encontrado um sem corpo. Segundo eles,
As mulheres pensaram que o mestre havia ressuscitado. Bom, essa teoria pode ser refutada da seguinte forma. Em primeiro lugar, Jesus não tinha sido sepultado em cemitério público, mas sim, particularmente. Então, como não havia outros sepulcros perto dali, é impossível errar o local onde Jesus estava. E por mais tristes que as mulheres estivessem, não podiam se esquecer onde ele estava, pois tinha sido morto há pouco tempo. E também, as mulheres estavam no sepultamento, conforme nos diz no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 61. Também podemos dizer, que se elas tivessem errado o túmulo, e saído falando que ele ressuscitara, os príncipes dos sacerdotes teriam corrido direto para onde estava o corpo de Jesus, para provassem que ele não ressuscitou. Mas nós sabemos, que isso não aconteceu, e por isso, essa história é comprovadamente fraudulenta. E também devemos lembrar, que o sepulcro pertencia a José de Arimateia, e o mesmo, não poderia esquecer onde ficava sua propriedade. Não podiam ter errado o túmulo, pois senão, quando os discípulos chegassem ao local, teriam encontrado o corpo onde estava. E por último, e uma das mais fraudulentas, é a teoria que os sacerdotes tentaram convencer as pessoas. Segundo eles, o corpo de Jesus teria sido roubado à noite pelos seus discípulos, que mostraram o sepulcro vazio, enganando as pessoas. Bom, pense comigo, como podiam tirar o corpo do Senhor se ali estavam guardas, que não deixariam ninguém passar? E mesmo se tivessem passado pelos guardas, a pedra era muito grande para se remover, e também, vemos que os discípulos ao verem seu mestre sendo morto, ficaram com bastante medo, temendo que o mesmo acontecesse com eles. Então, se eles não tinham coragem nem para sair de casa, era impossível que eles enfrentassem os guardas, e roubarem o corpo de Jesus, pois estavam muito temerosos. Tudo indica, que não se pode negar a ressurreição de Cristo Jesus. Como vocês podem ver, todas as teorias mostradas, são refutadas não só pela Bíblia, mas também pela lógica. Então concluímos, que Jesus realmente ressuscitou. As Escrituras Sagradas afirmam que ele venceu a morte, se apresentou aos discípulos, que poderam até tocar em suas feridas, tendo a certeza que ele é o Salvador, e depois de uns dias, subiu ao céu, onde está à direita de Deus, tendo todo o poder no céu e na terra. Ele morreu, mas agora está vivo, vivo para todo sempre. Bom, eu vou encerrar o vídeo. Se você está assistindo até aqui, dê um glória a Deus nos comentários. Lembre-se de se inscrever. Em breve, quero estar trazendo mais conteúdo para todos vocês. Um forte abraço. E não se esqueçam, Jesus está voltando. Até mais.